boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Boa tarde. Mais uma vez é uma satisfação nós estarmos aqui na casa, nessa tarde agradável, que de Osasco para cá, para Carapicuíba, já deu uma chuva forte. Eu, inclusive, peguei um trecho dessa chuva vindo de moto, mas aqui eu faria questão de estar, porque é uma energia que cada um de nós nutrimos quando aqui estamos interagindo no mundo material, como também no mundo espiritual. Então agradecemos não só a presença dos queridos irmãos e irmãs em vida física, seus mentores individuais, aos mentores também aqui do Hospital do Unificação Cristã, que sempre nos ajudam nos tratamentos espirituais, como também nos tratamentos ao nosso corpo físico, entrelaçado com o perispírito, que é o elo que liga o nosso corpo com o espírito, para que aqui estejamos encarnados no planeta Terra e que possamos, com o tema de hoje, sempre embasado no Novo Testamento do Cristo e também na doutrina dos Espíritos, traçarmos alguns comentários, fazermos uma pequena exposição sobre o tema superiores e inferiores. E para que possamos já de início termos uma identificação com essa proposta a qual iremos estar desenvolvendo na data de hoje, vejamos qual é a definição de autoridade. É o direito ou o poder de mandar. Todos nós possuímos autoridade, seja no lar, no trabalho ou no grupo ao qual pertençamos. Pode ser que essa autoridade não perdure em todos os momentos de nossas vidas, mas em alguns já a possuímos. Então, a partir do momento que nós estamos interagindo com o meio, nós temos condições de termos essa autoridade. Agora, vindo inclusive ao encontro da proposta da reforma íntima que a Dona Ana, em sua abertura, já nos disse. Essa autoridade ela não pode ser impositiva. Pelo contrário, ela tem que ter um embasamento de que você esteja certo na sua argumentação, no que você queira passar para um irmão ou irmã ou um grupo de pessoas, e também, envisando esse resultado, nós não nos posicionemos por cima dessas pessoas, ouçamos-las, vejamos qual é a réplica que elas nos têm a passar sobre a proposta qual nós estamos tentando desenvolver com essa autoridade, com esse pedido, ou, entre aspas, com esse mandar, que é o que, às vezes, nós nos impomos perante aos nossos irmãos e irmãs. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache bem investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar um vão prazer de mandar, nem, conforme supõe a maioria dos potentários da terra, com um direito, uma propriedade, sim, porque tudo é transitivo na nossa vida. Nós estamos encarnados, nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Existe uma diferença, nós somos espíritos imortais. Tantas vezes ocupamos outros corpos carnais, no presente estamos ocupando esses corpos a qual nos são disponibilizados como instrumentos para que evoluamos moralmente como também intelectualmente, e tantos outros ainda teremos, e assim, com esse entendimento de que tudo ao qual nós estejamos interagindo precisa ter um limite, para que não estejamos prejudicando o meio, para que não nos achemos superiores às demais pessoas, como bem diz o texto, os proprietários da terra, ou algo que seja o seu direito ali integral, que ele não tenha que também obedecer, ou até mesmo uma propriedade, não. Tudo tem que ser avaliado. Ora nós estamos com a razão, ora nós podemos sim estar com essa autoridade de fazer com que o que nós estamos passando há de ser o bem para aquele resultado. Ora nós estamos errados e temos que ter a humildade, trabalharmos essa humildade para que nós nos melhoremos a cada dia que passa em nossas vidas. O nobre irmão Divaldo Pereira Franco, que encontra inclusive se encarnado conosco lá do bairro de Pau de Lima, na cidade de Salvador, Bahia, com seus 90 e poucos anos, quase 100 anos de idade, com o seu labor mediúnico, com as atividades que ele desenvolve na Mansão do Caminho e tantas outras mais, vem nos trazer também uma didática sobre essa proposta da autoridade, dizendo que ele nos relata o caso de um vereador que veio até ele reclamando do descaso que antigos políticos tinham com a sua cidade e o sacrifício que ele estava fazendo para melhorar o local onde nasceu. Ou seja,
político que se elegeu, ele imbuído no propósito de fazer com que o cristianismo esteja investido na sua alma, ainda que ocupando profissionalmente falando um cargo de político, ele queria fazer as melhorias para o seu meio. Melhorias essas em relação à saúde, em relação ao asfaltamento, também a parte da educação e tantas outras situações que nós começamos pelos bairros, depois vamos para as cidades, enfim. E aqui ele estava relatando que ele estava tendo essa dificuldade para com os demais que estavam ali em outros cargos, que ele precisava ali de posicionamentos que o auxiliassem para que essas aprovações fossem, enfim, autorizadas e colocadas em prática. E a irmã espiritual, uma das mentoras de Divaldo Pereira Franco, saibamos, Joana de Ângeles também tem Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda é um dos mentores de Divaldo Franco. Ela disse a Divaldo que este irmão, ou vereador, que estava incluído desse propósito, dessas melhorias, estava entre os políticos que lesaram essa mesma cidade no passado. E o mesmo retornava para consertar o que ele chegou a destruir. Que passado, pergunta aos irmãos e irmãs, que Joana de Ângeles estava dizendo para Divaldo? A vida atual ou as reencarnações pretéritas? Obviamente que dentro desse contexto, temos a certeza absoluta que Joana está se referindo a reencarnações pretéritas, ainda que não seja no Brasil, em outros países do nosso planeta, o que importa. Mas a proposta de Joana vem nos passar é que ele fez errado. Agora, cônscio de que ele tem que se melhorar para que ele mesmo se ajude na programação encarnatória atual, ele quer fazer o oposto certo, e agora ele está tendo essa mesma dificuldade que ele, no passado, fez com que ela estivesse presente e atrapalhando as comunidades a qual ele, no passado, acabou prejudicando direta ou indiretamente. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Sim, porque tudo, como foi dito, é transitório. Os próprios bens materiais, o nosso ambiente profissional, os objetos ao qual nós precisamos utilizar a nossa vestimenta, o nosso carro, tudo o que faz com que nós precisamos sair de nossas casas diariamente para as nossas obrigações diárias, o trabalho, como também o lazer, como as atividades assistenciais em ONGs, centros espíritas, outras demais religiões que estejam incluídas no propósito do Cristo de ajudar os nossos semelhantes, importando ou não ao qual proposta nós estejamos ali vinculados. Proposta essa que digo religiosa, mais importante é o objetivo de ajudar os nossos semelhantes em qual situação com qual nós estejamos interagindo. Afinal, o que na realidade nos pertence? Nós citamos carros, casas, viagens, como também dinheiro, posses, aquisições, quantas pessoas que têm inúmeros imóveis, recebem inúmeros aluguéis e acabam destinando parte, que seja 10% disso, para obras assistenciais, para pessoas pedintes que estão nas ruas, que são irmãos como nós, que também estão em suas caminhadas evolutivas, que erraram muito no passado, mas que agora, no presente, precisam acertar para que nas suas próximas reencarnações eles tenham a oportunidade de voltarem em mundo de regeneração, como a Terra, o Será, diz Emmanuel e os outros amigos espirituais, que a nossa querida Gaia, Terra, planeta chão, planeta água, tornar-se-á um mundo de regeneração, obviamente com a ajuda de outros irmãos, inclusive vindos de fora, como foi uma de nossas exposições na palestra sobre as reencarnações da Gênese em seu item 5. Então, saibamos que nós temos, e não é pecado, nós temos bem materiais, mas saibamos que, a partir do momento que nós estamos vendo pessoas muito mais necessitadas que nós temos que agir em prol delas. Disse o Cristo, é dando que você recebe. Façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Porque dessa forma, quando tivermos que passar para o mundo espiritual, como disse a dona Ana, pela morte, o desenlace do corpo físico, porque o que perece naturalmente é a matéria e não o espírito que é imortal, nós teremos a consciência tranquila de que os bens que me foram ali proporcionados transitoriamente falando, que nós não levamos absolutamente nada para o lado de lá, eu tentei fazer o mínimo possível para aliviar a dor, o sofrimento do irmão, quaisquer que sejam esses irmãos e em quaisquer situações em que eles estavam comigo no dia a dia ou em outras mais situações que nós somos testados, não tenhamos dúvidas disso. Meus amigos, irmãos e irmãs, e nunca nos esqueçamos, toda vez que nós estivermos sendo testados, os nossos mentores individuais estarão do nosso lado pensando, ou nos incluindo, o que deve ser feito nesse momento? Faça o que tem que ser feito.
respeito. Isso não vai lhe fazer falta, isso não tornar-lhe-á mais pobre, muito pelo contrário, encher-lhe-á o coração de alegria, de satisfação, de gratidão por saber que aquela pessoa minimamente falando, ela está sendo suprida em suas necessidades básicas e que outras mais venham e outras vezes mais nós tenhamos aí que ser testados, mas com êxito em absolutamente a maioria de nossas ações. Do que o homem encontra ao chegar e deixa ao partir, após a ele, enquanto aqui permanece, ou seja, na terra, na sua atual encarnação. Forçado, porém, que é ao abandonar tudo isso, como dissemos, pela morte do corpo físico, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto, ou seja, o utilizar. E não venhamos com essa desculpa de que eu estou amontoando para deixar para os meus descendentes. Isso não cola no mundo espiritual. Obviamente que temos que dar ali a educação, as características básicas para que essa pessoa, seja nossos filhos, nossos irmãos, enfim, tantos mais, que estejam ali no nosso grupo de primeiro a terceiro grau, ou outros mais que venham a se agregar aos nossos grupos familiares por meio de adoções, por que não? Obviamente temos que dar as condições mínimas, mas não nos esqueçamos que nós precisamos fazer com que, quanto mais recursos nós tivermos, financeiramente falando, nós temos que agir, porque foi esse o propósito que Deus fez ao nos proporcionar, transitoriamente falando, esses recursos que são provisórios, não ficarão conosco para a eternidade. Que é então o que ele possui? Ele tem o ser humano? Sim, o ser humano encarnado. Ele tem a ferramenta em suas mãos, ele tem a luz que pode proporcionar mais luz ainda para as pessoas, ele tem o tempo a seu favor, a nossa representatividade ali do tempo. Nós não podemos perder tempo, porque a nossa encarnação é única, ainda que tenhamos a certeza de que teremos eternamente falando tantas outras encarnações, até que nos tornemos espíritos ali puros de todos, e sejamos ainda inclusive co-criadores, como por exemplo o Cristo é, o Logos Galáctico atualmente em nossa galáxia. Obviamente temos que galgar ainda muitas reencarnações. Então, é o tempo presente a qual nós temos que fazer com que ele seja da melhor forma possível aproveitado, em prol de nós mesmos, atuando em benefício de nossos irmãos. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Sim, com a inteligência, a aquisição, o desenvolvimento do intelecto, por isso que diz também o Cristo. O Cristo traz tudo que nós precisamos, irmãos e irmãs. Basta que estejamos aptos a ler, reler, ouvir, entender, procurar colocar em prática. Ele disse: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos também, isso sim tudo, porque instruindo-nos, nós teremos capacidade, nós nos capacitaremos a ter as atitudes mais assertivas, amplitude de ações, e não pensaremos mais no eu, no singular, e sim no nós, buscando o plural, uma visão macro em prol do planeta, da melhoria do planeta Terra, não só da nossa comunidade, do nosso bairro, cidade, mas na certeza de que cada ser estelar que esteja se desenvolvendo em cada cidade, país e também em todo o planeta Terra fará com que Gaia consiga atravessar esse patamar de provas e expiações finais e adentre finalmente ao mundo de regeneração de provas, que é o primeiro estágio ao qual nós iremos passar na fase de regeneração, como também traz Emmanuel nas obras de Chico Xavier. Também os nossos conhecimentos, que está atrelado à parte da inteligência e às qualidades morais, que é o que o Cristo disse: amai-vos, nós nos amando, nós queremos ajudarmos uns aos outros reciprocamente. Então, desenvolveremos dessa forma ao lado moral. E esse lado moral fará com que nós façamos com que essas pessoas tenham outras oportunidades de novos empregos, oportunidades de ter novas vestimentas, como também oportunidades de novas alimentações, sonhos em adquirirem faculdades, cursos complementares, e assim a pessoa se sinta útil ao meio. É essa a proposta dos nossos mentores individuais. Jesus, Maria Santíssima e a fonte criadora, Deus, espera de cada um de nós, de todos os seres, desde os que adquirem a razão do reino nominal. Obviamente temos a certeza de que passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, e estamos no reino nominal. Então, dentro desse período de milênios de evolução ao qual passou, nós estamos cada vez mais aptos a estarmos com essa moralidade cada vez
vez mais presentes em prol do nosso semelhante, que reverdecerá em nosso favor, ainda que nós não enxerguemos essas situações benéficas que sempre estão ao nosso redor. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Sim, quantas vezes nós acompanhamos pelos meios, das redes sociais, das televisões, que pessoas acabam, digamos, entre aspas, metendo os pés pelas mãos, onde elas possuíam ou muito conhecimento ou muita aquisição de bens materiais, ou as duas situações juntas, e elas fizeram com que, em vez de fazer com que outras mais tivessem condições de se desenvolver e de evoluir, elas fazem com que situações negativas aconteçam naquele meio. E, obviamente, esse provisionamento vai fazer com que essas pessoas acabem sendo ali, não punidas, mas ensinadas de que não é essa a proposta que os seus mentores individuais, de que Deus quer para com ela. Por isso que acaba se retirando essa situação provisoriamente, quando se julga isso conveniente, para que um mal maior não seja feito, e sim essa pessoa tenha tempo, ou mais pessoas tenham tempo de fazer uma reflexão do que ela estava fazendo, qual é a finalidade dela, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós queremos chegar nas muitas moradas da casa do Pai, como disse a dona Ana, que será um dos temas de suas palestras durante o ano de 2024. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falsear em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Sim, e não que possamos também sempre, dentro dessa reflexão, irmãos, não reclamarmos das provações, dos desafios que cada um de nós passamos em nossas vidas, seja por falta de recursos financeiros, seja por oportunidades empregatícias, seja também por parte de cursos, faculdades que nós queríamos fazer a priori, mas nós ainda não conseguimos, por não termos ainda esses recursos, porque todas essas situações estão nos provando, e se tivermos a paciência, se orarmos, se pedirmos aos nossos mentores individuais, de que nós estejamos de boa vontade para fazermos minimamente o que nos cabe dentro do que nos está sendo proposto naquela data em diante, isso nos será dado, nos será provido em períodos futuros. E aí, quando nós tivermos condições de adquirir dentro da proposta desse desenvolvimento, dessa paciência que todos nós precisamos desenvolver, nós nesse período futuro pensaremos: no passado, eu, subminimamente falando, entendi de que eu precisava esperar esse momento para que ele fosse mais benéfico. Eu poderia ter sido suprido no presente ao qual eu esperava, mas isso me veio no futuro. Mas no futuro me veio mais ainda amplo, uma amplitude maior, porque eu adquiri couraça para segurar essa situação de uma forma mais permanente, perene, fazendo com que isso também faça com que eu me desenvolva mais, desenvolva no meio. É essa a proposta, como nós vimos no slide anterior, que se espera de cada um de nós, que nós desenvolvamos no meio, para que nós não sejamos retirados esses bens, sejam eles intelectuais, morais, ou até mesmo bens materiais que são ali temporários. Também Deus inquirirá, ou seja, perguntará, ou cobrará, ou também fará uma visão daquele que disponha de alguma autoridade. Como? Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Como bem disse Joana de Anjos ali, um exemplo junto a Divaldo Pereira sobre aquele político. Que progresso facultastes, que progresso estejais a desenvolver ou desenvolvestes no passado, ou pretenderás desenvolver, utilizando os três tipos verbais: passado, presente e futuro. Então, nunca nos desconsideremos, que valorizemos o nosso individual, sempre na certeza de que o dia de amanhã a Deus pertence. A nossa vida pode ser transformada se nós tivermos essa paciência, essa resignação, esse entendimento de que a programação encarnatória que cada um de nós faz ao voltarmos para a matéria, até mesmo naquele ínterim, no período que estamos da erraticidade, faz com que nós tenhamos aí essa força de entender de que essas programações serão benéficas a cada um de nós e que essas três características embasam toda a obra do Cristo, de que nós somos ferramentas de criar, de expandir, de fazer com que o meio seja beneficiado e não apenas o nosso eu individual. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecessem,
talvez já não tenham dado ordens, ou poderão dar-las mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme haja tratado quando sobre eles exercia a autoridade. Mais uma vez, o exemplo político e tantas outras pessoas que nós vemos em condições aí muito difíceis, mas nós temos a certeza que no passado elas tiveram condições melhores, seja na matéria, seja no intelecto, seja ainda na proporcionalidade de ter aí a oportunidade de desenvolver a moralidade, mas que acabou ficando aquém desse desenvolvimento, desenvolveu mais o intelecto e gastou-se mais os recursos em prol do seu eu, ou até mesmo dos que estavam ao seu redor, apenas do grupo familiar, esquecendo do reino, esquecendo que ele tem que ser uma ferramenta de crescimento para onde ele esteja interagindo, não apenas no seu bairro, mas aonde quer que ele esteja em todo o seu período de encarnação. Então essa é uma oportunidade de também não prejulgarmos, ainda que saibamos que esses irmãos e irmãs, como também nós o tivemos no passado, em menor, mediano ou maior grau, essas oportunidades e as mal aproveitamos, nós não podemos julgá-los e, muito pelo contrário, fazer com que eles tenham condições de reerguer-se e, ainda que eles não tenham a visão na sua atual encarnação de que o futuro a eles espera algo de melhor por meio das próximas encarnações, quando ele tiver ele e mais pessoas, essas condições de fazer com que eles se reintegrem no meio, como nós na sociedade de trabalhar, termos a nossa moradia, ou pagarmos o nosso aluguel, ou fazermos os nossos cursos, todos eles são filhos de Deus conosco. Todos eles são os nossos irmãos. Todos eles foram criados simples e ignorantes e passaram por todos os estágios, desde a vida do mineral e estando até o reino nominal. Aí eu pergunto a cada um dos irmãos e irmãs: milênios e milênios, ainda que o mais humilhado dos irmãos das ruas esteja nessas situações difíceis, quantos milênios ele precisou para chegar no reino nominal? Passando por todos esses estágios que no livro dos Espíritos nos embasam sobre a escala da evolução espiritual desde o princípio inteligente. Então temos que relegá-lo ao acaso, deixamos a sorte, deixamos que Deus cuide da vida dele, que nós cuidemos apenas da nossa vida? Não, é isso que o Testamento nos ensina, a proposta kardeciana, os nomes amigos espirituais, como os médios também ainda vivos da carne, como por exemplo de Valdo Pereira Franco e tantos outros. Pelo contrário, façamos com que nós tenhamos essa satisfação de sermos ali a ferramenta, minimamente falando, dentro das condições que possamos fazer em prol dele mesmo, de mais pessoas, fazer com que ele se reerga, que aí teremos a condição de diariamente, em colocando a cabeça no travesseiro para dormir, para a recomposição energética do corpo físico e não do espírito, porque o espírito desdobra nos 7 dias da semana, volta para o mundo espiritual, aonde as suas afinidades do passado e do presente estão atreladas. Tenhamos a consciência tranquila de que tentei ajudar da forma que eu podia. Quem quer fazer mais? Sim, eu vou fazer. É isso que temos que fazer em nosso íntimo espiritual e eterno, porque assim, Pai, Mãe, Divina Consciência, Deus, a fonte criador, mentores individuais, Jesus, Maria, Saint Germain, José e tantos demais, farão com que nós tenhamos essas oportunidades de fazermos com que esses irmãos e tantos mais sejam ajudados. Quão bonito é as distribuições de marmitex, roupas, itens de higiene para moradores de rua. Quem não gosta de estar engajado numa situação dessa? Aos irmãos e irmãs que não estejam engajados, até mesmo aos irmãos e irmãs que estejam nos assistindo, façam essa experiência. Eu duvido que vocês não vão amar e vão fazer com que vocês tornem isso uma sequência em suas vidas, ampliando ainda mais o campo de ação e outras mais ações de caridade que os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha. Cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrerem os outros por meio da lei das sucessivas reencarnações, por meio da lei do o plantio é mínimo, mas a colheita é obrigatória. Então, plantemos o bem, que iremos colher o bem futuramente, independentemente de quando esse bem venha a ser disponibilizado a cada um de nós. Apenas tenhamos essa certeza, não sejamos ali ansiosos para que isso seja a priori disponibilizado em nossas vidas. Não, façamos o que nos cabe. Tenhamos a certeza de que, se Deus está provendo aquilo para nós naquele momento, é aquilo que nós temos que trabalhar, na certeza de que algo melhor virá, desde que nos coloquemos à disposição para que esse melhor esteja vindo em nossas vidas e nas vidas dos que estejam ao nosso redor.
forçado a suportar esta posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Nenhum de nós somos vítimas inocentes, simplesmente por esse exemplo que nós acabamos de dar, da lei das sucessivas reencarnações, e por meio da lei de que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Tudo que nós fizermos também de mal para os nossos irmãos, tenhamos a certeza absoluta, isso voltará para nós. E quem daqui quer que volte algum mal, em menor, mediano ou maior grau a cada um de nós? Na nossa individualidade, com certeza absoluta, ninguém. Então, esforcemos-nos para que nós não empreendamos esse mal para os nossos irmãos e façamos com que os estudos, como bem disse a dona Ana, que é empreendido aqui no Unificação Cristã, façam com que eu, partindo do portão para fora, eu seja uma pessoa melhor a cada dia que passa. Sua crença me orienta a conduta e me induz a proceder como queria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Uma palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo o afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. E bem-aventurados sejam os que conseguem na sua atual encarnação já ir pagando e aparando as suas arestas e não empurrar para situações futuras, até porque todos nós que estamos procurando acompanhar o desenvolvimento do cristianismo, o desenvolvimento da codificação kardeciana, sabemos que o mundo está, quando falamos do mundo, o nosso querido planeta Terra, Gaia, está passando por esse estágio de novas expiações finais para o mundo de regeneração de provas, que é o próximo estágio. Nós precisamos nos gabaritar a termos essa oportunidade de voltarmos, porque quem de nós pode dizer que já estamos na próxima encarnação? O que fazeis de especial, disse Cristo a cada um dos que ali estavam ao seu redor? Então, essa pergunta reverbera, ressoa aos séculos porvindouros e atualmente a cada um de nós, do que o que nós estamos fazendo de especial para conosco mesmo em prol do nosso crescimento do ambiente a qual nós estejamos interagindo. A vida na Terra é eminentemente transitória, sim. Há muitas moradas na casa do Pai. Por longa que pareça determinada existência, seu término é uma existência, sim. Quantas vezes nós tivemos encarnações anteriores, estamos tendo a nossa atualmente, e tantas outras teremos nessa morada da casa do Pai, e nas tantas outras, como bem disse o Cristo. A experiência terrena é como um estágio de aprendizado. A morada natural dos espíritos é o plano espiritual, sim. Aqui consideremos, irmãos e irmãs, a matéria, o corpo físico pesado, carne e osso, apenas uma faculdade do espírito em qualquer um dos planetas habitados, os que existem, os que existiram, os que ainda serão criados. Assim, saibamos que façamos com que essa faculdade, que nosso espírito purine todas as situações positivas, para que, quando voltarmos para a vida real, que é a vida espiritual, já dita no slide anterior, façamos com que a nossa consciência esteja tranquila e oportunidades outras tracemos em nossas próximas encarnações. Eu mesmo já traço algumas para mim, eu não sei se eu vou ter mérito. Gostaria de, na próxima encarnação, se mérito mínimo eu tiver para isso, estudando, fazendo bem para o próximo e todas as demais situações que venham na minha vida. Eu gostaria de ser médico, gostaria de ser um bom cientista, um astrônomo. Eu sei que nessa encarnação eu não vou conseguir isso, mas por que não almejar e galgar algo para que eu consiga isso nas próximas encarnações, fazendo bem para a humanidade, fazendo bem para o todo, fazendo bem para a essência Gaia, o planeta Terra. Então, fica o convite a cada um de nós em cada uma das funções em que estejamos exercendo, sempre almejando o melhor, mas o melhor que seja também em benefício dos nossos semelhantes. O erro reside em centrar nas coisas mundanas toda a atenção, em detrimento dos próprios interesses eternos. Fortuna, beleza, poder, nada disso atravessa os portais da eternidade, sim, porque nós levamos apenas, ainda no estágio planetário ao qual nós estamos, quando morremos, e entre aspas falando, nos desligamos da matéria, nós levamos apenas então somente o nosso espírito e o nosso perispírito, e só levamos ainda o perispírito denso porque não estamos em planetas evoluídos, porque assim, quando o nosso espírito estiver nesse estágio avançado, não mais precisaremos de perispíritos. Assim, nós teremos a certeza de que nós estivermos, pelo menos a priori, levando para o mundo espiritual, são as nossas boas ações, são as nossas aquisições intelectuais e o nosso desenvolvimento moral em prol dos nossos semelhantes. Assim, a justiça da reencarnação, ela nos ensina que aquele que foi rico hoje,
poderá reencarnar numa condição pobre e vice-versa. Sim, é o que isso mais nós vemos, né? Essa diferença de valores, essas inversões de valores, até mesmo as condições, essas situações que se apresentam nas redes sociais, essas ostentações que nada valorizam para o espírito eterno e que absolutamente nada será levado para o mundo espiritual. Então, se é transitório, para que nós estamos arriscando nessas situações? Então, temos que perdoar esses irmãos e irmãs, porque eles terão que pagar o centil por centil. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Sempre tragamos Cristo dentro dessas propostas que nos induzem para sermos pessoas melhores. Tragamos agora no livro dos Espíritos, na pergunta 814, Kardec questiona os Espíritos sobre por que Deus a uns concedeu as riquezas de poder e a outros a miséria. Respondeu os Espíritos para experimentar de modos diferentes. Sim, e essa experimentação normalmente está atrelada com os nossos atos pretéritos por meio das reencarnações anteriores. Então, isso não significa que se atualmente eu sou pobre, na próxima eu teria que ser pobre. Eu poderia vir rico desde que eu saiba qual é a minha programação com essa riqueza que me será emprestada. Como eu posso ser rico nessa encarnação e poderia ser rico também na próxima e na outra eu poderia vir pobre? Não existe uma ordem para isso. O que existe sim é o nosso discernimento, a nossa expansão de consciência, de saber de que tudo que nos é emprestado por Deus, principalmente em relação a aquisições, a bens e valores financeiros, precisam ser empregados em prol do todo, porque para Deus ninguém é especial, ninguém é melhor do que ninguém, todos eles são seres amáveis, todos Deus quer que faça com que eles cheguem a estágios, a patamares evolutivos muito maiores, a qual eles estejam passando, que sejam co-criadores, como Cristo é, não só foi do planeta Terra, e ainda é ou é de outros planetas que já estão na programação de serem construídos. Ele fará também toda essa sequência, a qual ele fez também conosco, e ficará ao final dos tempos, com certeza, para a evolução de todos os seres que lá estiverem interagindo. Então, que fique esse convite dessa pergunta 814 do livro dos Espíritos para cada um de nós. Mas, da mesma forma que aquele que comanda tem suas obrigações em responder pelo mau comando que exerça, também o comandado, ou seja, aquela pessoa que está obedecendo, responderá pelas faltas que cometeu. Então é isso, sempre usar o discernimento. Se nós recebemos uma ordem, principalmente dentro do ambiente profissional, a qual nós estamos subordinados a obedecer, que façamos essa análise. Isso é sério? Isso vai prejudicar uma outra situação? Se eu não fizer isso, vai custar o meu trabalho, a minha vaga. E será que vale a pena correr o risco de eu fazer essa situação e também só para que eu permaneça no meu emprego? Essa oportunidade que a doutrina dos Espíritos, o Novo Testamento, faz com que nós exerçamos de sermos essa pessoa integral, aonde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, nas ruas e em qualquer ambiente que nós tenhamos essa oportunidade em sendo o comandante ou sendo comandado, analisarmos cada uma dessas situações que possam ali nos testarmos acima de tudo. O primeiro juízo que possuímos é a nossa consciência, sim, e acreditem, irmãos e irmãs, quando nós passarmos para o lado de lá, apenas e principalmente nenhum espírito virá apontar o dedo para nós, nem mesmo os nossos leitores individuais, sobre o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim e o que, infelizmente, nós deixamos de fazer de bom por meio da ociosidade somada em horas e dias, quando nós fazemos o cômputo da nossa última encarnação. Não, apenas a nossa consciência, ela fará esse juízo para conosco mesmo, assim fazendo com que nós possamos continuar na inércia no mundo espiritual, ou até mesmo prejudicando outras pessoas que nos prejudicaram, não perdoando-las, ou, quem sabe, já fazendo programações de atuar como socorristas, atuar como voluntários nos trabalhos de reerguimento de irmãos que estão em diversas situações, tanto no umbral grosso, no umbral médio, nas regiões do terceiro umbral, que são o plano das colônias espirituais, enfim, serviço e estudo é que não falta nas duas dimensões da vida. Então, por isso que a nossa consciência sempre cobrar-nos-á sobre as nossas ações assertivas, errôneas, ou até mesmo as que nós deixamos de fazer, infelizmente, muitas vezes por preguiça. Não nos esqueçamos dela em todos os momentos de nossas vidas. Ela é a voz silenciosa que nos fala no íntimo, mostrando o caminho a seguir, sim. Sempre pelo caminho da retidão, sempre pelo caminho da certeza de que um dia teremos uma humanidade melhor, um planeta melhor, com as nossas ações individuais e não esperando apenas dos órgãos
do poder estadual, municipal ou até mesmo federal. Não, façamos a nossa parte enquanto nós estamos como seres encarnados, independentemente das situações ao qual nós estejamos interagindo. Você já pensou no que significa investir na moral? Ou seja, em todos esses benefícios de nos envolver em prol do nosso semelhante. É um investimento. É o que nós estamos tentando expor de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa, até mesmo apagada, para com cada um de nós. Todos nós temos essa obrigação de nos desenvolvermos moralmente, porque a melhor asa que nós podemos levar para o mundo espiritual existe a asa do intelecto e a asa da moral, que é a que todos os espíritos estão obrigados a passarem, ainda que nós estejamos as protelando. Nós teremos que voltar ao eixo e desenvolvê-las, moralmente e intelectualmente. Então, esse investimento da moral fará com que cada um de nós tenhamos menos dores, menos sofrimentos, tenhamos a oportunidade de habitar moradas outras, como disse o irmão espiritual que aqui se apresentou, em nome de Bezerra de Menezes, trazendo o nome de Bezerra de Menezes, que Bezerra teve a oportunidade, quando ele desencarnou em 1900, de habitar qualquer planeta do sistema solar nosso e fora do sistema solar. Então, a cada um conforme as suas obras. Irmãos e irmãs, nunca nos esqueçamos disso. Então, sempre pensemos que saímos muito melhores da porta para fora a cada domingo, a qual nós estejamos aqui buscando essa luz, a luz do conhecimento, a luz do tratamento espiritual e a luz também da moral que nós as iremos desenvolver em prol dos nossos semelhantes. Quando oferecemos nosso assento no coletivo, ou seja, no transporte público, a uma pessoa que precisa mais do que nós, estamos procedendo bem. E não fechemos os olhos. Quantas vezes a gente vê aí nos transportes públicos pessoas jovens ali naqueles bancos destinados para os idosos ou para as pessoas com deficiência, elas fingem que todo mundo, ainda que estejam cansados, dormindo, mas tem que ter essa consciência. Pessoas em situações piores, sempre nós teremos ao nosso redor, pelo menos enquanto nós estivermos nesse estágio final de provas e expiações, a qual esse final de estágio nós estamos passando no planeta Terra. Então, essa é uma das atitudes mais simples que nós podemos ter no nosso dia a dia, em indo para o nosso ambiente de trabalho, ou seja, a coisa mais simples do mundo que sempre nós seremos testados, ou que possamos doar o nosso lugar em qualquer parte, não apenas daqui da sempre, porque quem usa o transporte público sabe que existem outras situações que podem ser ali aprimoradas em benefício do todo, em benefício do silêncio, ali de que nós temos a certeza de que cada um desses irmãos precisam ali levar, buscar o alimento para os seus familiares, para os seus filhos. Então, eles precisam chegar bem desde o início do dia em seus ambientes profissionais. Então, proporcionemos a cada um deles essas oportunidades para que, assim, cada dia que passa, nós construamos dias melhores em cada uma dessas situações a qual nós estejamos interagindo com os nossos irmãos. Um comentário maldoso que não levamos adiante é o bem proceder. Sim, a famosa réplica. Se você foi injuriado, se você foi ofendido, por que você tem que se ofender? Se você se iguala a essa pessoa, se você responde, você não pode dizer que você é melhor que ela, porque você está emitindo uma réplica, você está estendendo um assunto que deveria ter sido terminado ali naquela situação. Silencia e pensa consigo mesmo, porque você vai pensar e ele não vai absorver o seu pensamento. Que Jesus o abençoe, que ele possa melhorar-se e que ele não tenha mais essas atitudes, porque isso só fará mal para a saúde física dele, para com as pessoas que estejam melhor, fazendo com que, inclusive, que perca oportunidades em suas vidas pessoais, profissionais, e nós não queremos isso para nenhum de nós. Então, que não estendamos isso e o silêncio. Dizem cada um dos centros espíritos a qual nós temos a oportunidade de estarmos. O silêncio é uma prece. Todos eles têm essa placa porque é importante a nossa interiorização do que nós estamos fazendo e que nós viemos buscar em cada uma das situações, não só nessas casas, mas em tantas outras, e no ambiente profissional, como também nas ruas. Um minuto de atenção a alguém que nos pede uma informação na rua é pequena parcela de bem que estamos acumulando em nossa moralização. Um pedaço de papel que ajuntamos à rua, ou que não joguemos algo que seja um pedaço de papel, que seja uma garrafinha de refrigerante na rua, que é só o que a gente vê, mas se nós estivermos passando na calçada, e se nós vemos alguma coisa que está no meio da rua, tiremos-as e coloquemos na guia se não tiver um bueiro ou uma lata de lixo, ou se pudermos levar até uma
próxima parada de lixo, porque pode passar alguém de moto e se estrupiar todo. E se nossos mentores e debuggers intimamente em nosso discernimento de ser filho, por que você não tirou aquilo se você viu que pode prejudicar alguém? Então pensemos sempre em prol do benefício do próximo, enquanto nós pensarmos no meu, em fazer essas atitudes que ainda infelizmente são mundanas e de planetas de provas e expiações, dificilmente teremos oportunidade reencarnatória na Terra regenerada. Então, que façamos essas atitudes em prol do ambiente do todo. Ou seja, uma parcela de bem somada em nossa economia moral, no nosso desenvolvimento nesse aprimoramento moral. Se moral é a regra do bem proceder, sempre que procedermos bem, estamos agindo com moralidade. E acima de tudo, tendo a certeza de que nós estamos, vejamos os benefícios de nos desenvolvermos moralmente. Estamos aparando as arestas do passado, que todos nós, sem exceção, sabemos que temos muitas, senão aqui não estaremos encarnados nesse estágio final de provas e expiações, e principalmente evoluindo, expandindo a nossa consciência para que estaremos na certeza de que a doutrina dos Espíritos no Novo Testamento, as obras que nós estudamos, os cursos ao qual nós estejamos encarnados, estão ali nutrindo o nosso espírito imortal e fazendo com que isso reverbere-se nos dias vindouros. E também no presente para com o ambiente da rua e também no ambiente familiar, com a paciência dos nossos familiares, esses que muitas vezes são as arestas dos passados, que nós muitas vezes fizemos com que os desajustes ali existiam, mas que agora nós precisamos unir-nos e, quem sabe, já nos amarmos ou nos respeitarmos. Se tivermos que nos amarmos na próxima encarnação, não tem problema nenhum, mas que pelo menos os respeitemos e os ajudemos, auxiliemos em cada uma das oportunidades a qual nós possamos fazê-lo em seus benefícios. E agir o bem quer dizer agir com imparcialidade, ou seja, o bem não seleciona, não discrimina, não premia, não faz concessões que o desfigurem. As horas do dia são as mesmas para todos, mas o que cada um realiza com os minutos é que dá o tom de moralidade ou de imoralidade às ações, ou seja, os irmãos estão nos informando sobre os minutos de nossas vidas. Não está falando nem de horas, nem de dias, nem de semanas, meses, anos. São os minutos, são as oportunidades que não serão mais vividas. O que nós fizemos nesse momento, daqui 10 minutos não mais poderá ser feito na sua integralidade, igualzinho, não? Então são momentos, são minutos únicos em nossas vidas, então os aproveitemos e façamos com que esses minutos sejam ali utilizados em prol dos nossos semelhantes, que a gente sabe que vai voltar em nosso benefício pela proposta da moralidade, que nos está sendo convidada aqui o texto a fazermos a reforma íntima que cabe a cada um de nós fazermos. Nós podemos escolher sempre o bem, mesmo nas pequenas atitudes. Isso, ao longo dos anos, nos permitirá acumular uma grande soma de valores que nos garantirá a paz de consciência. Assim, cada instante de nossa vida é uma oportunidade de investir em nossa moralidade. Cada instante. Então, aproveitemos cada um dos minutos, tenhamos paciência, que possamos sorrir para as pessoas, que possamos ter ouvidos. Tantas vezes as pessoas precisam só de um ouvido para desabafar uma situação que tantas vezes nós também precisamos desabafar com as pessoas. E nós não queremos que essas pessoas tenham paciência, então por que nós não podemos tentar com eles? Exercitemos aí essa caridade, essa moralidade que o texto faz com que nós possamos desenvolvê-las. Ouvir a razão sempre, examinar as implicações de nossas atitudes, é desejar uma sociedade melhor, mais justa e mais feliz. Ainda que isso signifique ter que rever algumas convicções prévias, ou seja, convicções que nós ainda nutrimos, infelizmente, que muitas vezes faz com que nós não tenhamos atitudes assertivas. Saber a melhor maneira de viver é o grande desafio da atualidade, sim, porque vivendo de uma forma melhor, cuidando do corpo físico, com a alimentação, com o líquido, como também com o trato das pessoas, que é só o que nós estamos tentando aqui desenvolver esse bate-papo fraterno no nosso ambiente da nossa residência profissional, nas atividades assistenciais das ONGs que nós nos voluntariamos, nas casas que nos acolhem para que exercitemos atitudes em benefício dos nossos irmãos, e tudo isso agregar-se-á nessa proposta da atualidade, do que cabe a cada um de nós fazermos. Lembremos de Jesus, a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Eis a receita para que quem deseja ser um agente moral lúcido, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Eis a chave para ser um agente do bem. Sim, é o que fará com que nós tenhamos a oportunidade de sempre sermos seres melhores e fazer também com que nós tenhamos a certeza
a cada dia que nós pisamos nessa casa, ou qualquer outra casa que abrace o Novo Testamento do Cristo, nós temos a certeza que nós não estamos indo ali apenas para nós nos nutrirmos e fazermos com que a nossa vida no individual apenas e tão somente melhore, do que pelo contrário. Sim, que nós nos habilitemos, que nós nos capacitemos a sermos seres melhores, sejamos assim superiores. Título da exposição de hoje: superiores na nossa moralidade, superiores em nossas ações, superiores no nosso desenvolvimento, no nosso entendimento, na nossa ação em empreender uma vida melhor para uma ou mais pessoas, para que o mundo assim melhore, para que os seres de fora, de Alcione, por exemplo, como diz, de Valdo Pereira Franco, Jonas de Anjos, como também Manuel Filomeno de Miranda, na sua trilogia, farão com que eles nos ajudem como professores e nós como os alunos a sermos esses superiores em moralidade, não em grau material, e sim, se tivermos que ser inferiores apenas, então somente na nossa humildade, na nossa simplicidade de acolhermos as situações que pessoas podem estar empreendendo em nosso benefício, que nós não entendamos a priori, mas que no futuro teremos a capacidade de saber que essa pessoa queria o nosso bem, ainda que ela não quisesse o nosso bem, ela fez o possível para se esforçar, e que tenhamos a certeza que ela também terá outras oportunidades de se desenvolver, como também nós o teremos. Então, assim, agradecemos a presença de cada um dos irmãos e das irmãs, pedimos que continuemos aqui, sentados, em harmonia, que pensamentos positivos estejam em nosso coração, que mentalizemos o que nós viemos buscar a essa casa, e que, acima de tudo, se não consigamos na data de hoje em sua integralidade, que tenhamos a certeza que o minutinho que nós viemos a receber na data de hoje vai nos dar muito benéfico nos próximos dias da semana, para que no próximo domingo, somando-se ao benefício anterior, o que nós estaremos recebendo, isso potencialize-se outras mais situações no nosso corpo físico, no nosso perispírito e nas nossas ações, que tenho certeza absoluta, cada um de nós, irmãos e irmãs, estaremos desenvolvendo com Cristo dentro de nós, com a proposta do professor Rivaio correndo em nossas veias, professor Rivaio, Allan Kardec, Polite de Ondenizar Rivaio, porque isso que ele quer de nós, é isso que os nossos mentores individuais e os mentores do hospital espiritual aqui do Unificação Cristã espera de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.